Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Lara Brito e é um prazer recebê-los aqui na Fatos Desconhecidos. Qual é o maior sonho de vocês? Eu aposto que a maioria vai dizer que é ter a casa própria. De fato, todo mundo quer um dia conseguir realizar esse sonho. Mas vamos um pouco mais longe. Se você tivesse muito dinheiro e pudesse construir sua casa do jeitinho que você sempre sonhou, como seria sua residência? Algumas pessoas têm desejos ambiciosos, como John Travolta, um homem apaixonado por aviões e que resolveu morar em um lugar onde poderia ter um aeroporto no quintal da casa. Imagina você sentado na sala de casa, tomando aquele delicioso café da manhã, enquanto olha para o jato particular estacionado a poucos metros de você. Pois é, essa é a realidade da vida de John Travolta. Em Ocala, na Flórida, existe o aeroporto de Jamboree, um aeroporto de uso privado de 2 pistas com tamanho suficiente para receber um Boeing 737. Para vocês terem uma ideia, o local é tão grande quanto as pistas do aeroporto de Miami, com uma excelente pavimentação e boa iluminação. Esse é o maior aeroporto privado da América. Ele fica dentro de um condomínio fechado chamado Jamboree Aviation Estates. Tudo foi construído em uma área de 550 acres. E a título de comparação, seria possível colocar 5 cidades do Vaticano dentro do condomínio. Atualmente, o terreno mais barato do local não sai por menos de 16 milhões de dólares. Então já dá para ver que quem mora no local é só quem tem muito dinheiro. Se trata de algo feito para apaixonados por aviões, tanto que todos os 38 lotes residenciais do condomínio têm acesso à grande pista de pouso por meio de pequenas ruas. Mas quem foi que construiu algo tão grandioso assim? Na década de 1980, a área era um grande rancho que pertencia a Muriel Vanderbilt, uma socialite americana e criadora de cavalos de corrida de puro sangue, que era de uma família extremamente rica. Foi então que um homem chamado Arthur Jones comprou o terreno e logo começou a integrar seu amor pela aviação no local. Alguns sites afirmam que Arthur Jones gastou cerca de 6 milhões de dólares para construir a pista em 1984. Por um breve tempo, a propriedade serviu até como um santuário para a vida selvagem africana, como elefantes órfãos, rinocerontes, crocodilos e até um gorila, que se chamava Mickey. Na época, os feitos de Arthur Jones foram até tema de muitos programas de TV. Porém, depois que Jones se separou da sua esposa Terry, em 1989, ela criou o condomínio no local e assim surgiu o Jamboree Aviation Estates, com 38 lotes e a maior pista pavimentada privada dos Estados Unidos. E é aqui que John Travolta entra na história. O astro de Hollywood e sua falecida esposa, Kelly Preston, foram dos primeiros a comprarem um terreno no condomínio, ainda em 2001. Dizem que Travolta passou anos procurando um lugar que pudesse ter acesso mais fácil aos seus aviões e então finalmente encontrou o que tanto procurava. O terreno, de aproximadamente 40 hectares, custou na época 3 milhões e meio de dólares, algo que com a inflação hoje custaria mais de 5 milhões de dólares. Muito dinheiro. Sim, mas para quem é rico e tem um sonho, nada é impossível. Eles construíram uma mansão de 3 mil metros quadrados. Para completar, ainda construíram um pedaço da pista que permitia que o avião de Travolta possa estacionar bem na porta de casa. A esposa de Travolta já disse em entrevistas que o sonho do ator sempre foi ter aviões no quintal de casa e, por isso, a residência foi projetada para permiti-los ver as aeronaves estacionadas, não importa em qual cômodo da casa você esteja. Consequentemente, boa parte da casa é formada por concreto e muito, mas muito vidro. São 6 quartos e 2 cozinhas, uma para eventos mais importantes, outra aparentemente para o uso do dia a dia.
As 3 salas de jantar foram projetadas por arquitetos renomados, que também fizeram uma enorme piscina com banheiras de hidromassagem. Além disso, a casa tem 16 metros de altura, 2 pisos, múltiplas divisões, uma garagem para 16 carros e 2 pavilhões para estacionar os jatos. Há alguns anos, John Travolta e sua esposa abriram as portas da casa para um site de arquitetura. E as fotos de cada cômodo, incluindo detalhes da decoração, deixaram muita gente ao redor do mundo incrédulas com tanto luxo em um lugar só. E basta dar uma olhada no hangar de Travolta para ter uma noção do quanto ele ama aviões. Na verdade, ele só não ama, como também é um especialista no assunto. O astro de Pulp Fiction começou a se interessar por aviação quando tinha poucos anos de idade. E em 1978, quando ainda era muito jovem, ele já tinha sua licença para voar. Desde então, com sucesso e muito dinheiro para gastar, Travolta não só obteve licença para voar, como comprou algumas aeronaves, que causam inveja em muitos milionários ao redor do mundo. Entre os vários aviões de Travolta, alguns deles se destacam em sua impressionante coleção. O Bombardier Challenger 601 é um deles, um jato considerado um dos melhores do mercado. O outro é um Boeing 707, um antigo avião da Qantas Airways, maior empresa aérea australiana da qual Travolta é embaixador. Porém, a aeronave que mais chama a atenção é um jato que o ator comprou há mais de 20 anos. A aeronave vale algo em torno de 57 milhões de dólares. Porém, Travolta deu alguns retoques de luxo no designer do avião, gastando mais cerca de 20 milhões de dólares. Então, seu avião vale incríveis 77 milhões de dólares. O jato tem capacidade de combustível para conseguir viajar 6.000 milhas sem parar, o que dá o equivalente a quase 10 mil quilômetros. Projetado para transportar cerca de 150 passageiros, as reformas de Travolta e a personalização diminuíram essa capacidade para apenas 15 pessoas, o que é o suficiente para o ator viajar confortavelmente com toda a sua família. O avião possui 2 quartos, um com banheiro completo, incluindo chuveiro. Esses são apenas alguns dos aviões de John Travolta, já que se estima que ele tenha pelo menos 5 aeronaves. Por falar nisso, recentemente ele anunciou que doou uma de suas aeronaves para a Sociedade Histórica de Restauração de Aviões na Austrália. Uma história curiosa que já foi relatada pelo ator é que em 1992, enquanto estava voando à noite em um Gulfstream, ele passou por um aglomerado de nuvens. Quando estava a 12 mil pés de altura, a aeronave sofreu uma falha elétrica. Travolta teve que fazer um pouso de emergência, o que o colocou em rota de colisão com outro avião. O ator não conseguiu ouvir as mensagens enviadas pela torre de comunicação e teve que voar às cegas. É comum que os pilotos fiquem desorientados e percam o senso de direção em dias nublados, mas de alguma forma, Travolta conseguiu descer por entre as nuvens e chegar à pista do Aeroporto Nacional de Washington. Ele teve que fazer um pouso de emergência e, felizmente, ninguém se machucou. Ser famoso no mundo todo e saber pilotar o próprio avião pode não ser tão glamuroso como a maioria das pessoas pensam. Mas como é que John Travolta conseguiu tanto dinheiro para ter uma casa com aeroporto e uma coleção de aviões? Sendo uma das estrelas mais aclamadas de Hollywood, Travolta começou a arrecadar sua riqueza com 21 anos de idade. À medida com que sua carreira obtinha sucesso, sua fortuna também crescia. Estima-se que, ao todo, todos os filmes de John Travolta tenham arrecadado cerca de 4,3 bilhões de dólares, tanto que ele já foi nomeado como um dos atores mais valiosos de todos os tempos. 10 de seus filmes arrecadaram mais de 100 milhões de dólares nos Estados Unidos, incluindo Grease, Os Embalos de Sábado à Noite e Hairspray, Em Busca da Fama. 8 de seus filmes arrecadaram mais de 200 milhões de dólares em todo o mundo. Apesar de sua imensa riqueza, Travolta já declarou que não gosta de arriscar suas finanças e sabe muito bem para onde foi cada centavo que ele gastou, incluindo as doações que ele e sua esposa fizeram. John Travolta e Kelly Preston doaram grandes quantias para várias organizações de caridade.
e até fundaram a Fundação Jet Travolta, para ajudar a apoiar famílias que vivenciaram a perda repentina de uma criança, como aconteceu com eles em 2009. E vale lembrar que o ator ainda recebe royalties de qualquer coisa relacionada ao filme Grease, incluindo DVDs, vendas online, CDs e qualquer outro tipo de mercadoria. Esse foi um pouco do que sabemos sobre a mansão com o aeroporto de John Travolta, de sua frota de aviões e de como ele conseguiu comprar um patrimônio tão valioso. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau!